Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio da segunda temporada das Conversas Arafáticas. Alhamdulillah, estamos de volta ano 2022 com mais novidades e até com uma abordagem muito mais interessante do que aquela a que você já está habituado. É um prazer para nós começar este programa louvando e agradecendo a Allah subhanahu wa ta'ala pela oportunidade de estarmos aqui a trazer estas conversas que nós esperamos que sejam realmente arafáticas. Temos agora o privilégio de começar a segunda temporada das Conversas Arafáticas com um convidado bastante especial, alguém que certamente vocês conhecem e a quem Allah subhanahu wa ta'ala, como os nossos ulama no seu geral, abençoou com conhecimento que, alhamdulillah, concordou em vir cá para partilhar conosco. É um convidado literalmente internacional. Sim, nós estamos chiques. Começamos esta temporada também de forma internacional. E por eu ter dito que é um convidado internacional, tenho a certeza que você já sabe que o nosso convidado para este episódio é o Sheikh Abu Abudu Araújo, a quem eu tenho o prazer de saudar com a saudação do Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Sheikh. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahlan bikum. Que Allah subhanahu wa ta'ala aceite de nós e aceite de vocês. E que Allah subhanahu wa ta'ala faça com que este belíssimo trabalho chegue a todos os cantos do mundo, inshallah. Amém, ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum, Sheikh, desde já. Dizer Jazakumullahu khairan por ter aceito o nosso convite é motivo de muita satisfação para nós podermos contar consigo deste lado. É das pessoas que quando nós idealizamos este programa, o Sheikh Abu foi das primeiras pessoas a quem nós partilhamos, ou com quem nós partilhamos esta iniciativa, pedimos conselhos, alhamdulillah, e é um prazer, depois de algum tempo, poder ter-lhe também aqui a fazer parte deste projeto que nós esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala utilize para fazer chegar às suas criaturas, aos seus servos, em particular a nós, para começar tudo aquilo que nós precisamos de saber para o podermos conhecer e adorá-lo como devemos adorá-lo. Amém, ya Rabbal Alamin. Amém. Alhamdulillah, nós começamos por louvar e agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala por permitir a realização deste programa e antes de darmos continuidade, antes de começarmos, na verdade, com aquela conversa que vocês estão à espera, a pergunta que não quero calar é: Arafat, o que é que falta? Falta agradecer, sim, aos nossos parceiros, aos nossos patrocinadores por tudo aquilo que estão a fazer para poder garantir que este programa possa chegar aos nossos telespectadores. Falo da Empire Eletrodomésticos, como vocês podem ver, a Nemantinga Arc and Design, que é também uma das marcas que tem estado a apostar também em nós. Falo também da Pilot, inclusive, que tem um presente especial reservado aqui para o nosso Sheikh Abu Abudu. E vocês já sabem que sempre foi assim. O Maputo Repair Center também é um dos exemplos neste processo de apoio a esta causa. E também agradecemos a Padaria e Pastelaria Cantinho do Brasil, que sempre garante a sua presença nos nossos programas, nas nossas iniciativas. E, claro, ao nosso mago do design, Manuel Honguana Design. Agradecemos a todos e também convidamos a si que está ainda a pensar: como é que eu faço? Como é que eu posso? Sim, você pode também ter a sua marca exibida no programa, no podcast Conversas Arafáticas, desde que para isso entre em contato conosco. Mas agora chega de agradecimentos e vamos sim aprender. Nós somos um grupo que vem aqui para conversar consigo de jovem para jovem. Nós somos um grupo que hoje teve o privilégio de receber o Sheikh Abu Araújo e que, como todos nós sabemos, é uma das figuras que muito se destaca, alhamdulillah, nas suas abordagens e pela atenção que nestas mesmas abordagens concede a esta camada jovem. Sheikh Abu, nós sabemos que juventude, quando está orientada, certamente que pode contribuir para a orientação de toda uma sociedade, mas se ela estiver desviada, o mesmo também pode acontecer com esta mesma sociedade. A dúvida que nós queremos expor para começar é: quando nós passeamos pelo Corão, quando nós passeamos pela vida e obra do profeta sallallahu alaihi wasallam, o que é que nós encontramos que indica o lugar, o valor da juventude no Islã? Bismillahirrahmanirrahim. Wa salatu wa salamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Muito importante nós colaborarmos sempre a conversa do Islã com certos ditos para facilitar a compreensão dela. Eu lembro de ter lido num livro onde dizia assim: educai os jovens de hoje, que vocês não sofrerão com os velhos da manhã. Subhanallah. Educai os jovens de hoje, que vocês não sofrerão com os idosos da manhã. E ainda acho que no mesmo livro vinha:
que aqueles que educam as crianças hoje, essas mesmas crianças serão jovens da manhã. E esses mesmos jovens irão respeitar os seus mais velhos. Subhanallah. Mas é importante tudo começar desde criança. Allah Tabarak wa Ta'ala no Coran, quando se trata da educação desta criança, deste jovem, poderíamos desta mesma criança, que será o jovem da manhã, Allah menciona isto no Coran. Poucos nós sabemos disso, mas Allah Tabarak wa Ta'ala fala desta educação. Subhana Rabbi al-Ala, tanto que Allah Subhanahu wa Ta'ala começa desde a ventre da mãe, onde Zacarias alayhi salatu wasalam faz dua para Allah Tabarak wa Ta'ala considerar ele um filho dhurriyatan salihah, uma progenitura piedosa. Então Yahya, quando vem filho de Zacarias, já vem como piedoso. Então Allah começou lá atrás. Então antes de ter filho, é importante saber fazer dua para com que este filho seja obediente e piedoso. Isso nós aprendemos com Zacarias alayhi salatu wasalam. Depois de ter filho, é importante que esta criança dentro de casa saiba e conheça os limites do Islã no ambiente de casa. Veja só que Allah Tabarak wa Ta'ala falou de algo que é muito, diríamos, pouco dado atenção. Quando é que o filho pode entrar no quarto da mãe e do pai? Allah. Sabia que Allah fala disso no Coran? Naam. Surah Allah, An-Nur, né? no Surah An-Nur, Allah menciona, né? Os momentos em que pode entrar no quarto do pai e da mãe, os momentos em que não pode entrar. Então, num assunto tão simples e básico, Allah Tabarak wa Ta'ala já mencionou e já está aqui a educar esta criança. E depois Allah Rabbul Izzat wal Jalal vem a falar sobre os jovens no Surah Al-Kahf, e Allah Tabarak wa Ta'ala também fala de Anbiya alayhim salatu wassalam. Anbiya eram todos jovens, Exato. né? Então, e fala de certos Sahaba que eram todos jovens. Nos ahadith, o que nós aprendemos que Nabi sallallahu alayhi wa sallam mencionou sobre os jovens e falou sobre os jovens é algo espetacular. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dizem os teólogos que Nabi sallallahu alayhi wa sallam disse assim: Nusirtu bish-shabab. Quem deu total apoio à minha pessoa para poder enaltecer e levar este din Islã foram jovens. Allahu Akbar. E nós vimos Ali bin Abi Talib, Amr bin Fuheira. E dentre os jovens, algo interessante também que é importante nós sabermos, não eram só jovens meninos, eram jovens meninas também. Allah. Ambos apoiaram o Din Islã, né? Tem uma palestra muito boa do Sheikh Ahmad Mazloum, que fala de 4 jovens que na altura da imigração foram os que mais destacaram-se e os que mais deram apoio a Nabi sallallahu alaihi wasallam e Abu Bakr para emigrarem. Ou diríamos que o apoio deles e a ajuda deles foi totalmente diferente dos demais. Subhanallah. Amr bin Fuheira, Asma bint Abu Bakr, Ali bin Abi Talib e temos mais um que não me vem em mente agora, Abdurrahman bin Abu Bakr. Subhanallah. Esses 4, né? O que esses 4 fizeram? Fatma, Asma bint Abu Bakr é quem levava comida para Nabi alayhi salatu wasalam e para o seu pai no topo da montanha. Dizem os teólogos que andando de forma normal a pessoa levaria 3 dias para conseguir subir nessa montanha. E Asma levava comida. Allah. E ainda vem também que Asma estava grávida nessa altura. Ya E, subhanallah, aí quando Asma ia, para poder apagar aquelas pegadas do camelo, vinha este Amr bin Fuheira e limpava. Para os outros, para os mushrikin de Makkah não saberem. Allah. Ali bin Abi Talib, maior sacrifício que ele deu naquela altura, onde ele dorme na cama de Nabi sallallahu alaihi wasallam. E os kufares de Makkah eram 100 jovens com espadas nuas prontos para aniquilar Nabi alayhi salatu wasalam, enquanto Ali bin Abi Talib. E como Ali bin Abi Talib era de Quraysh, eles não mataram. Allah. E ao mesmo tempo também Ali bin Abi Talib ficou responsável de entregar a amana das pessoas, pertences das pessoas que estavam na mão de Nabi alayhi salatu wasalam. Exato. Abdurrahman bin Abu Bakr, a responsabilidade dele era de escutar as notícias que estavam a rolar no meio e no seio de Ahl al-Makkah e trazer até Nabi alayhi salatu wasalam. Subhanallah. Uma coisa interessante aqui é como cada um complementa o trabalho do outro. Subhanallah.
como cada um complementa o trabalho do outro. Então, esses foram os jovens que mais destacaram-se no Islã. Então, quando a gente fala de jovens, por isso que é muito importante nós voltarmos sempre no passado. Não. Né? Ler este livro do Sheikh Aminuddin Muhammad Mensageiro, Mensageiro. todas essas histórias estão lá. Buscar ler esse livro. Para quê? Para nós entendermos, quer dizer, o que os jovens fizeram pelo Deen Islam e como é que o Deen Islam olha para os jovens. Subhanallah. Não. Subhanallah. Barakallahu fikum, Sheikh. Barakallahu fikum. Uma coisa interessante, como dizíamos, é como nós conseguimos perceber a coordenação de esforços e de capacidade destes 4 jovens que foram de destaque no apoio ao profeta sallallahu alaihi wasallam e Abu Bakr radiyallahu anhu. E a verdade é que nós também queremos ser aqueles que analisam o que acontece à volta ou no seio da sociedade. Nós queremos ser aqueles que levam mantimentos para quem está a fazer o trabalho. Nós também queremos ser aqueles que se colocam à disposição para serem utilizados de qualquer forma que for necessária para poder defender a religião de Allah. No entanto, Sheikh, nos dias de hoje, quem pratica o Deen, quem se preserva na prática do Deen, conforme nós fomos orientados a praticar, na linguagem de Moçambique é matreco. Na linguagem, talvez, num país como o Brasil, vamos encontrar um outro tema, que não sei, um outro termo, melhor dizendo, mas é tapado, é atrasado. Existem vários destes nomes. E nós somos jovens, nós somos aqueles que querem caber, nós somos aqueles que querem estar à medida dos outros, queremos nos encaixar no contexto dos outros. Como é que nós conseguimos lidar com essa pressão? Se eu fizer, os meus amigos se afastam. Se eu fizer, eles olham mal para mim. Se eu fizer, eu sou o atrasado. No entanto, eu quero fazer. Como é que nós, como jovens muçulmanos, conseguimos então estabelecer um ponto de equilíbrio entre fazer o que Allah nos comanda a fazer e, ao mesmo tempo, fazermos isto dentro de uma sociedade que muitas vezes pode nos hostilizar porque nós decidimos seguir este caminho? Olha, aqui a primeira coisa é importante nós entendermos que quem segura a bandeira do Islã vai passar por testes. Subhanallah. Quem segura a bandeira do Islã vai passar por testes. Seja ele criança, seja ele jovem, seja ele adulto. Ele vai passar por testes. E sahabas passaram por esse teste. Um jovem garoto, eu espero que essa história ela é longa, eu amo essa história de paixão, é uma das histórias que mais me inspira no Islã, que é a história de Salman Farsi. Subhanallah. Eu aconselharia cada um de nós a ler essa história de Salman Farsi, Salman, o menino da Pérsia. Salman, antes de Islã, olha o teste, antes de Islã. Quem era Salman? Salman era filho de um Majusi, aqueles que adoram fogo. E Salman era o responsável de cuidar deste mesmo fogo, do próprio Deus, de colocar lenha. E Salman Farsi, dentro dessa sua responsabilidade, um dia o pai, que tinha um pomar, não pôde ir ao pomar. Responsabilizou o Salman de ir ao pomar. Salman vai a este mesmo pomar. No meio do caminho, Salman encontrou uma igreja. Entrou nela. Viu eles adorarem Deus de uma forma diferente. Gostou. Ficou todo dia lá dentro da igreja. Adorou com eles e ficou lá fazendo as rezas. O pai manda os seus funcionários para procurar por Salman e eles vão procurar por ele. Volta para casa. Ele diz para o pai, olha, eu gostei de um ambiente que eu vi lá fora. E eu acho que nós estamos na religião errada. Subhanallah. O pai pega Salman e tranca ele. Acorrenta ele, tranca ele. E diz para ele que, olha, a nossa religião é certa, você vai ficar lá trancado por uns dias. E Salman fica lá trancado. Quando Salman pede para um dos funcionários, vai procurar saber quando é que sai a próxima caravana para a Síria. Naquela altura, a maior parte dos cristãos estavam concentrados na Síria. Salman Farsi fica a saber que de noite ia ser uma caravana. Pediu o guarda para liberá-lo e libertá-lo. E o guarda fez isso. Salman foi. Na primeira caravana, Salman vai e fica na companhia, chega até... Tem nome de... No livro de história, tem nome de cada local onde Salman ficou. Subhanallah. Salman, eu não vou aqui mencionar porque vai levar muito tempo. Salman ficou ou passou por mão de 7 bispos. Todos eles morreram. E quando Salman saiu, ele saiu à procura da verdade. Garoto, jovem garoto. Ele saiu à procura da verdade.
Mas o primeiro teste de Salman, a gente está aqui a falar de testes que a gente vai passar por ele. O primeiro teste de Salman qual foi? Seu próprio pai. Pai. Subhanallah. Dentro de casa. Dentro de casa. Primeiro teste de Salman, seu próprio pai dentro de casa. Dentro de casa. Ya Rabbi. Né? Ya Rabbi. Aqui Salman vai. Segundo o teste de Salman, o seu próprio líder, o primeiro bispo, era um corrupto. As pessoas davam doações, dinheiro, etc. Ele roubava aquele dinheiro e guardava para ele. E ele morreu. Segundo ou um dos testes de Salman também no final, né? Vamos já passar por quando ele encontra-se com o último bispo, é que Salman foi vendido como escravo enquanto ele pagou para ir até Madinatul Munawwara com as ovelhas que ele havia sido oferecido pelo último bispo. E ele foi vendido como escravo. Por isso que a gente sabe que não existiam só escravos negros, existiam escravos brancos também. Então Salman foi um deles. No final, no último bispo, Salman Farsi, este bispo diz para ele: meu filho, eu vejo que você está à procura da verdade. Você encontrará a verdade Bain al-Akhshabain, entre as duas montanhas grandiosas, ou grandosas. Isso era Makkatul Mukarrama. E quando você entrar nessa cidade, você verá um monte de pomar de tamareiras. E você encontrará um homem que não aceita sadaqa e aceita hadiya. Quarto sinal: esse homem tem nas suas costas o selo da profecia. Quando você encontrar com este homem, então esse homem verdadeiro, siga. Mas depois de passar por quantos bispos? 7. E todos eles morreram. Então são anos aqui. Allah. E Salman chegou em Medina enquanto já era crescido. Indo ao final da história, ou tentando ir, né? Salman Farsi é vendido, como a gente falou. Fica na casa de um fulano. O primo desse fulano vem de Medina visitar ele. Ele ficou em Cuba. Veio visitar ele. Quando vem visitá-lo, diz lá em Medina: o Muhammad está a espalhar o din, isso e aquilo, e o Muhammad está a falar sobre din e tudo mais. Salman, você já encontrou com esse Muhammad? E o amo dele, né, dá um tapa na cara dele e diz: sai daqui. E ele sai. Olha testes já de Salman. Salman de noite junta tamaras, leva até Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam encontrava-se em Cuba antes de entrar em Medina. Leva até Nabi alaihi wasallam e diz ao Muhammad: isso daqui é presente, desculpa, sadaqa, caridade para si. Ya Rabbi. E Nabi sallallahu alaihi wasallam pega, entrega aos sahabas e não come nada. Dia seguinte, Salman volta, traz outro e diz: este aqui é hadiya, presente para si. Nabi sallallahu alaihi wasallam come uma e oferece o restante para companheiros. Sinal que ele está vendo. Outro dia, Salman estava sentado com o Nabi alaihi salatu wasalam e os seus companheiros a ouvir a conversa dele. E Salman veio por detrás, começou a olhar. Nabi alaihi salatu wasalam andava de manto. Nabi sallallahu alaihi wasallam percebeu que Salman queria ver o selo da profecia. Nabi alaihi salatu wasalam baixou um pouco o seu manto, Salman viu. Salman começou a chorar que nem uma criança. Salman começa a chorar, todos os sahabas começam a chorar juntos. Sabe, às vezes quando a pessoa em casa, a mãe chora, todo mundo começa a chorar junto, não sabe o porquê. Né? E todos começam a chorar juntos. Nabi sallallahu alaihi wasallam, qual é o problema? Aí Salman conta a história de toda a sua trajetória, como ele chegou até Nabi alaihi salatu wasalam. Nabi alaihi salatu wasalam deu a maior honra para Salman que jamais alguém podia ter. Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: Salmanu minna ahlul bayt. Salman, a partir de hoje, pertence à família de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabas disseram: não, Salman pertence aos Ansar. Muhajir disseram: não, Salman pertence aos Muhajir. Começou a ter briga sobre Salman, e ele é da Pérsia. Né? Mas então, este jovem garoto passou por testes, suportou esses testes, e Allah tabarak wa ta'ala abriu para ele. É aquilo que a gente fala em Urdu: diz que jitne kurbani, os paritne himerbani. Na quantidade do seu esforço e sacrifício, Allah abre as portas da sua misericórdia. Subhanallah. Então, para todo aquele jovem que pretende entregar-se ao din, ficar firme no din, é importante este jovem, primeiramente, saber que ele irá passar por testes. Não. Ele irá passar por testes. Agora, como ficar firme? Não existe nenhum meio de ficar firme, não, ser nós pacientarmos naquilo e termos um vínculo forte com Allah e ser verdadeiro para com Allah. A veracidade para com Allah subhanahu wa ta'ala ajuda este homem, este jovem, a conseguir trilhar aquele caminho e não deixar ser influenciado pela situação.
E é importante também que este jovem tenha amizade com o ulama. Amizade com o ulama. Aqui a gente já vai pedir encarecidamente aos nossos ulamás para dar este espaço também aos jovens para tal. Exato. Né? Quando o jovem tem esta amizade com o ulama, então ele tem onde buscar, ele tem uma fonte de onde beber. Subhanallah. Se ele não tiver esta fonte de onde beber, então as fontes lá de fora da Mafalala, etc., vão dar de beber a ele. O Safido recebeu muito bem a mensagem. Atenção a todos que estão a acompanhar. Quando o Sheikh faz este comentário, não tem absolutamente nenhum problema com a Mafalala. Pelo contrário, o Sheikh visita frequentemente quando está cá. Mas é mesmo eu morei lá 2, 3 anos. Mashallah, tabarakallah. Então, era uma provocação para o Safido Rodrigues. E ele já recebeu, alhamdulillah. Esta é uma chamada de atenção muito importante, Jazakumullah khairan, Sheikh, que para nós podermos avançar é preciso contar com testes. Muitas vezes é aquilo. Nós queremos só a parte do resultado, onde nós nos vemos engajados no din, sem necessariamente querer enfrentar todas as dificuldades que isto traz. E é bom nós podermos saber que outras figuras, inclusive figuras de destaque à luz do din, passaram por dificuldades muito maiores até do que essas que nós hoje temos de enfrentar. É verdade que hoje nós assistimos pessoas que acabam por ter de sair das suas casas, outras, assim como aconteceu, o Salman foi trancado pelo próprio pai, teve que fugir de casa. Existem pessoas na mesma circunstância, por razões literalmente diversas, Mas é bom, alhamdulillah, nós conseguirmos ter este espaço para perceber que não é conosco que começa, não é em nós que começa, são testes que já afligiram várias outras pessoas. E agora temos um outro aspecto, que é, hoje em dia, espalha-se muito, principalmente para a nossa camada, aquela psicologia, aquela teoria de que nós temos de ser pessoas bem-sucedidas. E a ideia de sucesso no século XXI é muitas empresas, muitos carros, uma casa luxuosa, dinheiro aqui, dinheiro ali, ligações com fulano, com beltrano. Então, nós somos chamados a viver uma vida onde a essência ou a ideia de sucesso que nós devemos absorver tem a ver com bens materiais. Por outro lado, Sheikh, nós precisamos trabalhar, nós precisamos de dinheiro, nós queremos casar, pelo menos os que ainda não são casados, Luqman, isto não é uma indireta para si, mas nós precisamos de dinheiro, nós precisamos de casar, nós queremos constituir família, queremos ter literalmente uma vida. É preciso trabalhar. Como é que nós encontramos mais uma vez, voltamos a falar sobre balanço, entre a vida onde o sucesso é ter dinheiro e a vida onde nós sabemos que o sucesso está para o Akhira. Como é que nós encontramos este balanço? Trabalhar para o Akhira sem necessariamente ter que desaparecer do dunya. Subhanallah, realmente esta é uma situação bem delicada, né? É uma situação que, principalmente, muito de nós jovens vivemos isso. O yaqeen, a nossa convicção para com Allah subhanahu wa ta'ala, em qualquer tipo de situação, é que nos dá o resultado. Subhanallah. O yaqeen, a convicção, é que traz todo tipo de resultado. O Islã não proíbe a pessoa de ir atrás do seu sustento na China, no Marte, na Terra. Não, pode ir. Mas onde ele estiver, é importante ele estar sempre vinculado com Allah subhanahu wa ta'ala. Mas eu estava pensando aqui comigo esses dias que, por vezes, a coisa ela é negativa, mas ela dá certo. A coisa é negativa, mas ela dá certo. Por quê? Por conta do yaqeen que nós temos, a convicção que nós temos. Né? A convicção para com Allah tabarak wa ta'ala, se for errada, então será errado. E se a convicção for certa, será certo. Né? Sheikh Suleiman Mullah diz: ولا تظنن بربك ظن سوء فإن ربك أولى بالجميل والعقل يتبعه يسار وقول الله أصدق كل قيل فلو أن العقول تسوق رزقا لكان المال عند ذوي العقول. Ele diz que não pense mal acerca do seu Allah. ولا تظنن بربك ظن سوء. Não pense mal acerca do seu Allah. فإن ربك أولى بالجميل. Allah é quem merece os melhores e mais belos pensamentos vindo da nossa parte. E a dificuldade, ela
é perseguida pela facilidade. Subhanallah. يتبعه. اتباع é aquele que vem logo depois. Yasar. وقول الله أصدق كل قيل. E as palavras de Allah são as mais verídicas. Allah prometeu, Allah vai fazer. Subhanallah. فلو أن العقول تسوق رزقا لكان المال عند ذوي العقول. Se fosse pela inteligência, intelectualidade, que a pessoa tornava-se rico, todo inteligente seria rico. Subhanallah. Mas a gente vê na empresa, o funcionário é mais inteligente que o patrão. Ya Rabbal Alamin. O patrão é esperto, o funcionário é inteligente. Quantas não são empresas assim? Subhanallah. Então, فلو أن العقول تسوق رزقا لكان المال عند ذوي العقول. Subhanallah. É que nós temos que entender que o risco não vem da nossa inteligência, não vem do nosso esforço, não vem de nós julgarmos que eu preciso me engajar na totalidade. O risco vem do nosso yaqeen verdadeiro para com Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah. Portanto, os nossos jovens trabalhem, lutem, vão atrás, mashallah. E os jovens moçambicanos já estão bem à frente, quanto não são os jovens que já têm casa. Alhamdulillah. Jovens, na verdade, a população moçambicana é composta por maior parte de jovens, né? Sim, sim, sim. Mas quantos não são jovens moçambicanos, mashallah, tabarakallah, tem própria casa, tem próprio carro, já construiu, tem próprio terreno, que é uma coisa que nos outros países não acontece, Subhanallah. né? Então, parabéns para muitos jovens, mas mesmo assim, façam. E uma outra coisa que, aproveitando, fazendo o adendo aqui, que a gente também deixou claro isso hoje, os nossos jovens que hoje moram fora da cidade de Maputo, que estão um pouco fora, se no seu bairro não tem mesquita e você conseguiu construir sua linda e bela casa, você consegue construir uma musalla. Subhanallah. Não peça dinheiro de quem tem dinheiro para você construir musalla, porque você conseguiu construir uma casa de 5 quartos, você consegue construir musalla também. Allahu Akbar. Então é importante aqueles jovens ali juntarem-se e fazer isto. Nós nos doarmos para o Din, que Allah Tabaraka wa Ta'ala irá abrir essas portas de khair para nós. Alhamdulillah. Alhamdulillah. E hoje nós falamos sobre mudanças, nós falamos sobre o mundo, né? Literalmente, que nos está a convidar a uma outra forma de ser. A pergunta é, quando nós falamos destas mudanças, estamos a falar de modernidade, também estamos a falar de tecnologias. Como é que nós, enquanto juventude, juventude que tem força, juventude que tem energia, que hoje não precisa de fazer 3 dias a subir numa montanha, não precisa necessariamente de apagar todos os sinais de que alguém passou por aqui, não precisa de estar a tentar entender o que é que está a acontecer em Makkatul Mukarrama para poder informar aos outros. Como é que nós utilizamos esta tecnologia, esta modernidade, para, primeiro, vivermos o Din como deve ser e, segundo, partilharmos este Din com as outras pessoas? Primeiro ponto aqui, daquilo que a gente ouve dos psicólogos, etc. Primeiro ponto a se olhar é a nossa própria educação. Nós nos autoeducarmos quanto ao uso das redes sociais, quanto ao uso do celular, quanto ao uso da internet e quanto ao uso de tudo aquilo que nos faz mal. Né? Então, a primeira coisa, nós é que temos que nos educar e policiar-nos cada dia mais. Né? Educarmos e policiarmos. Porque eu lembro de ter ouvido de um sheikh que dizia que a internet ou as redes sociais, etc., não parece, mas é algo que Allah Tabaraka wa Ta'ala e que Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam já haviam nos exortado acerca disso. Né? Pelo fato do hadith ser fraco, eu não irei mencionar, mas nós estamos a ver a situação. Portanto, o nosso conselho para os jovens quanto a isso é, número 1, policiar-se a si próprio. Educar-se a si próprio, de como usar. E número 2, todos nós temos uma capacidade. Todos nós temos uma capacidade. Allah Tabaraka wa Ta'ala abençoa-nos com capacidade. Né? Alguns de nós temos medo de usar essa capacidade. Subhanallah. Né? Então, o nosso conselho seria: use da capacidade que Allah o concedeu, seja de escrever, seja de falar, ou seja de reencaminhar aquilo que os ulama já falaram. Né? Então, uma das maneiras da gente poder, digamos, apoiar o Din Islam com o que nós temos nas nossas mãos hoje é: se você sabe fazer um vídeo, tem capacidade para tal,
comece, faça um vídeo, fala um hadith, um ayat do Coran que possa inspirar alguém, né? Poesias dentro do Islã, elas são fantásticas, elas existem várias que chamam a nossa atenção, Mashallah. né? Pega livros em português, tem poesias também que elas não são, digamos, algo que leva ao kufr, então a pessoa também pode usar aquilo, né? Use da sua capacidade, daquilo que Allah o concedeu, para poder propagar o dino de Allah subhanahu wa ta'ala e para poder ajudar na propagação desse dino de Allah tabarak wa ta'ala. Mas esteja sempre atento, como a gente diz, sempre antenado quanto à situação do mundo onde a gente vive. Jazakumullah khairan, Sheikh. Depois vamos pedir ao Sheikh para dar uma palhinha do ليس العيد لمن تبخر بالعود ولكن العيد لمن تاب ولا يعود. ما شاء الله. Acho que vocês, conhecendo bem o Sheikh Abu Abudo, sabem que poesia, como nós dizemos a linguagem aqui de Moçambique, nossa mesmo, está a dormir aqui. Ma sha Allah, barakallahu fik. Há uma coisa que eu tenho acompanhado bastante, apesar de estar deste lado, que é que o Sheikh tem participado com alguma frequência, estando mesmo no Brasil, de diversos eventos que são relacionados com um conjunto de problemas que estão a absorver, estão a engolir a juventude. Ansiedade, depressão, suicídio. E, alhamdulillah, é muito produtivo e interessante perceber que dos eventos que o Sheikh está a participar ou tem estado a participar, eles são geralmente organizados não somente com teólogos, são eventos onde estes problemas são tratados do ponto de vista espiritual, mas também como um problema patológico, como doença. Destes trabalhos todos que o Sheikh tem estado a fazer, mashallah, o que é que nos pode trazer como constatações, como lições daquilo que está geralmente na razão destes problemas e de como é que nós podemos contornar, como é que nós podemos nos salvar destes males que nos têm estado a consumir? Subhanallah, este assunto, quando nós estivemos numa sentada com o Sheikh Jihad, Hamada, Sheikh Muhammad Bukai e a nossa irmã Amira, abordando esse tipo de assunto, foi um dos dias mais pesados para todos nós. Subhanallah. Porque nós assistimos claramente pessoas a perderem vidas, com todo o respeito, nesta brincadeira de não é nada, não é nada, não é nada. Quando se fala de depressão, ansiedade, realmente é algo que está a devastar muito os nossos jovens. E daquilo que nós aprendemos ali é que muitos jovens e adolescentes, eles querem duas coisas. Eles querem ouvir da parte do pai, da parte da mãe, sinceramente falando, eu te amo. Subhanallah. Eles querem ouvir isso. E eles querem viver isso também. Ouvir e viver esse eu te amo. Quando isso não existe, lamentavelmente, este jovem acaba a entrar nesse tipo de situação. Falando dos jovens, ainda chegaremos aos mais velhos, né, que são outros motivos também, e que muitos mais velhos e idosos estão neste mesmo nicho, né? Um palestrante saudita, não Sheikh, palestrante saudita, ele conta que havia um filho que queria muito impressionar o pai. E o pai nunca dava atenção para este filho. Esse filho estava fazendo faculdade, estava fazendo medicina. E esse filho teve boas notas na faculdade. Liga para o pai. Alô, pai? Diga, filho. Então, pai, eu tive boas notas na faculdade. O senhor está satisfeito comigo? Ó, meu querido filho, agora não posso falar, estou ocupado. Desliga o telefone. Assim que ele desliga o telefone, o que acontece? Esse filho, porque ele queria muito impressionar o pai, queria muito ter essa amizade e esse vínculo com o pai, ele começa a fumar, começa a cheirar, vai parar no hospital. Para no hospital,
ligam para o amigo dele, vem até o hospital ver seu amigo. Chega no hospital, encontra os médicos com aquele choque, tentando reanimá-lo, e aqui foi o último suspiro dele e foi-se embora. Foi-se embora de quê? Overdose de drogas. Só que qual foi a razão, o que motivou ele a ir para essas drogas? Ó filho, agora não posso, estou ocupado. Portanto, os jovens, eles querem essa atenção. Então, cabe a cada pai e cada mãe ser vigilante quanto ao seu filho. Estar ali, prestar atenção, falar com ele, perguntar, conversar. Conversar, né? Nós já estamos numa época em que não há conversa entre pai e filho, né? Em Moçambique, se há conversa entre pai e filho, quantos gols Sporting marcou, quantos gols Porto marcou, quantos gols de Benfica, quem marcou, quem não marcou, essa conversa entre pai e filho. Mas aquela conversa de sentar, como é que está, como é que não está, aquela conversa de deixar o seu filho ser seu amigo, isso não existe. Eu vi um pai com os seus filhos, que eles são muito amigos, em que um dia o pai zangou por um certo motivo dentro da mesquita, o filho também zangou por aquele mesmo motivo. Subhanallah. E do outro lado, Omar bin Khattab gostava de histórias diferentes. Omar gostava de histórias diferentes. Um certo dia, apareceu um homem com seu filho. E este seu filho era um jovem, super, hiper, mega obediente e muito parecido com seu pai, como se fosse gêmeo do seu pai, na fisionomia. Omar bin Khattab diz que algo assim jamais vi. E Omar, quando escutava histórias diferentes, ele já mudava de postura, ele sentava de uma maneira que ele estava pronto para escutar. Aquele homem disse para Omar bin Khattab: fazem 20 anos que eu moro com a mãe desse menino e ela não fala comigo. Devido à minha paciência dentro do lar, de conviver com ela como se nada estivesse acontecendo durante esses 20 anos, Allah tornou meu filho obediente. Allah tornou meu filho obediente e parecido comigo. E Dan aqui mostrou também esta tensão de pai e filho. A tensão de mãe e filha. Essa conversa, isso deve existir. Yaqub alayhi salatu wassalam conversou com Yusuf, né? Ao chegar alguém leu que lá taqassus ru'yak, né? Yaqub alayhi salatu wassalam conversou com Yusuf. Não foi apenas lá taqassus ru'yak. Foi dando conselho. Allah tabarak wa ta'ala obviamente aqui mencionou para nós algo no Corão, mas ali houve um diálogo entre pai e filho, né? Portanto, o nosso humilde conselho é cada mãe, cada pai seja vigilante quanto ao seu filho, converse com ele, preste atenção quanto à mudança de comportamento, né? E aos nossos queridos jovens que estão nessa situação, la taqnatu min rahmatillah, não perca as esperanças da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, lute contra isso. Realmente é algo pesado, é algo nada fácil, pensamentos pesados, realmente. Já tivemos a oportunidade de conversar com vários jovens nessa situação. Numa madrugada estava a dormir quando de repente um jovem liga e começa a narrar tudo o que ele desejava fazer, dentre morrer, etc. e tudo mais. Subhanallah, aí a gente pega a cabeça, tem que ligar, conversar, dar atenção. E só que o que fez muito desses jovens mudar de intenção foi aquele mutaba'a, é que a gente continua a conversar com eles, continua a seguir, né? Liga para ele, procura saber como é que está a visita, chama para um café, né? Isso que é importante, né? Eu lembro uma vez um aluno meu veio até mim a chorar, reclamado, cabisbaixo, etc., que em casa teve esse problema. Eu não dei aula para mais ninguém naquele dia, dei total atenção para eles. E disse para ele o que fazer. Aí à noite ele mandou mensagem, a situação já melhorou em casa. Então, esse ittiba'i, mutaba' e continuidade de estar vigilante. Jazakumullah khairan, Sheikh. De fato, são situações de grande peso, são situações que exigem muito, principalmente da nossa atenção. Ainda teremos mais um espaçozinho, inshallah, para talvez dar esta atenção. Agora estamos a falar dos jovens, mas também para dar alguma atenção para aquilo que os nossos pais, de alguma forma, podem fazer para poder ajudar a minimizar esta questão. Nós estivemos a ouvir há pouco sobre como é que nós, como jovens, podemos contribuir para o fortalecimento deste mesmo din. Há uma coisa interessante que eu me recordo
numa das vezes que o Sheikh esteve cá, numa das suas palestras, fez menção a isto, é algo que não me sai da mente. Geralmente, quando nós ouvimos algum ensinamento, quando nós ouvimos alguma chamada de atenção à luz do Coran, a primeira coisa que nós fazemos é olhar para o nosso amigo. Ouviu isso que estão a dizer? Ouviu isto que Allah subhanahu wa ta'ala está a dizer? Ouviu isto que o Hadith está a dizer? Nós sempre direcionamos a responsabilidade de obedecer, a responsabilidade de sofrer as consequências aos outros e nunca pensamos que o Coran é diretamente para nós. A questão é, mais do que queremos difundir, mais do que queremos ensinar, do que queremos puxar, o que é que eu posso fazer pela minha própria religiosidade? O que é que eu posso fazer pelo meu próprio dino? O que é que eu posso fazer pela preservação desta relação sincera que eu preciso de ter com Allah subhanahu wa ta'ala? Subhanallah, realmente, de fato, isso é verdade, né? A gente costuma sempre deixar isso claro que o Corão e o Hadith, quando a gente menciona, as pessoas, elas dentro da mesquita já ficam a pensar, mas o Sheikh está a falar isso hoje eu trouxe meu amigo não é muçulmano, o que ele vai falar? Ele está preocupado com o amigo. Comigo. Em muitas ocasiões eu vi isso, né? Que as pessoas falam, Sheikh, hoje eu vim com meu amigo, então capricha aí, né? Subhanallah. E a gente acabava mencionando algo que era contra o cristianismo ou algo assim parecido. E nisso, aquele indivíduo que ele trouxe, que veio, o amigo, dizia, Sheikh, muito obrigado, eu estava precisando ouvir essas palavras. E aquele ainda está com medo, será que deu certo ou não deu certo? Subhanallah. E aquele ele precisava ouvir aquelas palavras. Eu não lembro de nenhuma das vezes que veio alguém que não é muçulmano que não veio agradecer. Subhanallah. Que ele estava sedento daquilo. Então, é importante para todo aquele que vai à casa de Allah e para todo muçulmano ir à casa de Allah, não atrás do Benfica ou da conversa do Benfica, do Sporting, etc. Ir à casa de Allah, tabarak wa ta'ala, querendo ele aproximar-se de Allah. Querendo ele aproximar-se de Allah. E caminhos para aproximar-se de Allah são vários. Ya Rab. São vários caminhos para aproximar-se de Allah. Não é só a mesquita. Não. A mesquita para nós é o nosso tudo. Exato. Mas caminhos para aproximar-se de Allah são vários. E Sahaba radiyallahu anhu ajma'in aproximaram-se de Allah de várias diferentes maneiras. Então nós temos que usar esses caminhos que nós temos, né? E outra coisa que eu gostaria de deixar aqui, o poeta ele diz: Anta anisi wa himmati wa sururi qad aba qalbi an yuhibba siwaka ya azizi wa himmati wa muradi طال شوقي متى يكون لقاك ليس السؤال من الجنان النعيم غير أني أريد لقاك. MashaAllah. O nosso principal objetivo, quando nós estamos a trilhar esses caminhos para chegar até Allah, o nosso principal objetivo deve ser Allah. Allah. Nenhum sahaba estava preocupado com Jannah. Subhanallah. Nenhum sahaba estava preocupado com Jannah. Jannah. Todos eles estavam preocupados em deixar Allah feliz. Subhanallah. Radiyallahu anhum. Eis a razão pela qual Allah disse: Radiyallahu anhum Subhanallah. wa radu an. Sahaba não estava preocupado com Jannah. Sahaba estava preocupado em deixar Allah feliz. Por isso que Umar bin Khattab perguntava para aquele que era confidente de Nabi sallallahu alaihi wasallam quanto aos segredos: será que Nabi sallallahu alaihi wasallam falou da minha hipocrisia? Ele não está preocupado com Jannah, ele está preocupado se ele é hipócrita para... Quer dizer, uma atitude que irá atrair a fúria de Allah. Subhanallah. Então, o poeta, o que ele diz? Anta anisi, oh Allah, tu és o meu anis, meu amor. Wa himmati, minha motivação. Wa sururi, minha felicidade. Qad aba qalbi an yuhibba siwaka. O meu coração recusa-se a amar outro além de si, oh Allah. Meu coração recusa-se a amar outro além de si, oh Allah. Ya Azizi, o meu Aziz, meu honrado. Wa himmati, minha motivação. Wa muradi, meu objetivo. Tala shawqi mata yakunu liqaka. O desejo de saber quando será o nosso encontro tem se aumentado dia após dia. Allah. E depois ele disse: Leisa su'al min al-jinan na'im. Eu não faço este dua querendo o paraíso. Na'im, jinan na'im, paraíso eterno. Eu faço esse dua querendo ter esse encontro consigo, Allah. Allahu Akbar. É importante nós termos isso dentro de nós. O meu objetivo qual é? Allah. Allah. Satisfazer Allah, deixar Allah tabarak wa ta'ala feliz com a gente. Illa ibtigha'a wajhi rabbih al-a'la. Subhanallah. Esse é o nosso objetivo. Fátima e Ali, eu mencionei isso algum lado desses dias.
Fátima e Ali, durante 3 dias deram de comer a um yatim, asir e miskin, órfão, cativo e pobre. Allah Tabarak wa Ta'ala, e eles jejuaram com tâmara e água e quebraram o jejum com tâmara e água durante 3 dias. Allah Subhanahu wa Ta'ala, a Fátima não aguentou depois de alguns dias. Fátima ficou doente. Veio perante o Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibrail vem e Jibrail diz: ó Muhammad, escuta esses versículos de Allah no Surat al-Dahr: وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مسكين ويتيم وأسير. على حبه, amor de Allah. Subhanallah. Não está envolvido o Jannah aqui ainda. Subhanallah. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلى حُبِّهِ يتيما مسكينا مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. سبحان الله. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. سبحان الله. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة والسرور. Satisfação de Allah. Satisfação de Allah novamente. E Allah Tabarak wa Ta'ala finaliza dizendo: وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. Deixaram Allah satisfeito, Allah dará Jannah e roupa de seda no Jannah. Subhanallah. Subhanallah. Então o objetivo sempre deve ser Allah. 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 Quando o nosso objetivo for Allah, tudo torna-se fácil. Subhanallah. Na língua urdu disse, poesia: nem hum kisi ka to kyun hum kisi ka, nem hum kisi ka to kyun hum kisi ka, unhika huwa jarahahu. A ninguém pertenço, porque irei pertencer a alguém cheio de falhas? Para sempre pertencerei ao meu Allah. Allahu Akbar. Para sempre pertencerei ao meu Allah. Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. O objetivo é Allah subhanahu wa ta'ala. O objetivo é a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala. Desde que Allah subhanahu wa ta'ala esteja satisfeito conosco, certamente que todo o resto vem. Esta é uma questão que, mesmo em conversa, o Sheikh Abu tem preferência por evitá-la, mas ele permitiu que nós abordássemos este assunto porque queremos falar sobre intolerância em particular para com as nossas irmãs, no lugar de trazer como referência o país onde o Sheikh está. Este é um problema mundial, nós bem sabemos. Para além da intolerância que existe com os muçulmanos, as mulheres, principalmente por causa do seu hijab, são geralmente tidas como oprimidas, são pessoas que não têm os seus direitos respeitados, estão a ser escravizadas e os nomes vão aumentando. O que nós queremos não é mais motivo para chorar, nós não queremos ser vítimas. A pergunta é, pela experiência que o Sheikh tem, do contexto em que se encontra, de um país que é literalmente cristão, pelo menos em termos de números, nós sabemos que a maioria brasileira é cristã. O que é que nós poderíamos usar, o que é que as nossas irmãs em particular podem utilizar como forma de saber lidar ou contornar esta situação? Não queremos ser vítimas, mas queremos continuar a viver o Din, lidando com isto sem que estejamos em guerra. Então, subhanallah, conforme disse aqui, é um assunto que realmente a gente prefere evitar, mas falando da solução do assunto, não Exato. Falando da doença da em doença, si. sim. A solução do assunto é algo que cada um de nós deve voltar novamente para lá atrás. Testes existirão. Não seja muçulmano pensando que você não vai passar por testes. Ya Rabb. Acho que essa é uma parte que deve ser sempre repetida das nossas cabeças. Então, não seja muçulmano pensando que não vai passar por testes. Subhanallah. Você vai passar por testes. Seja você homem ou mulher, você vai passar por testes. Né? Quem foi a primeira a ser martirizada no Islã? Uma mulher. Subhanallah. Uma mulher. A primeira, quer dizer, a acabarem com a vida dela foi uma mulher. Por quê? Porque adorava Allah. Subhanallah. Simples por isso, porque adorava Allah. Então nós iremos passar por esses testes. Isso é importante nós termos dentro de nós. Eu irei passar por isso. Dentro de casa, fora de casa, irei passar por isso. Por mais que eu passe por testes, nunca irei abandonar o meu Allah. Pensamos nós que foi fácil. É fácil a gente ouvir no Corão, mas vamos aqui ponderar. Foi fácil para Maria, mãe de Jesus, aparecer como uma criança do nada assim perante o seu povo? Aparecer como criança do nada perante o seu povo. Ya ukhta Harun, ó irmã da Harun, seus pais não eram promíscuos, né? De onde você trouxe essa criança? Então, estamos a falar de mulheres aqui.
né? Sumeia, primeira mártir. Exato. Maryam alayhi salam, olha o teste que Allah está a dar para ela. Aparecer com uma criança. Você cometeu zina, você trouxe essa criança? De onde você trouxe essa criança? Né? E Allah Rabbul Izzat wal Jalal, pela paciência dela, tolerância dela e firmeza dela, Allah fez quem falar? Isa alayhi salam, defendendo a sua mãe. Quando nossas irmãs estiverem verdadeiramente vinculadas com Allah e tendo o verdadeiro amor de Allah dentro do coração, Wallahi al-Azim, Allah fará com que aquele não muçulmano do seu lado venha defender ela. Aquele não muçulmano do seu lado vai defender ela. E isso aconteceu numa ocasião no Brasil, onde tinha uma certa mulher de niqab dentro do ônibus. E alguém começou a zoar com ela na expressão brasileira. E todo o ônibus começou a defender ela. Todo mundo começou a defender ela contra aquele indivíduo. Né? E era uma pessoa que fazia tahajjud, acordava de noite. Então, testes aparecerão. É importante nós não deixar com que a situação de fora venha afetar o nosso imã. Cansei de lenço. Por mais, a gente ainda vai muito mais longe. Quer dizer, dentro desses testes, nunca abandone o seu Allah. Pode abandonar isso, abandonar aquilo, ficar fraco nos salatos, mas não abandona o seu Allah. Subhanallah. Né? Então, o conselho que a gente dá para as nossas irmãs é esse. E se queremos ouvir ainda mais testes das mulheres, eu posso continuar. Talvez fazer um lembrete. Quando o Sheikh disse nunca abandone o seu Allah, pode abandonar o seu salat, ele não está a pedir a ninguém para fazer isso, mas é literalmente uma chamada de atenção para quem se vê numa situação destas. Eu já estou distante, é uma situação que é comum, inclusive, para muitas pessoas. Geralmente... É que, na verdade, desculpa cortar, na verdade, sim, o que acontece é o seguinte: às vezes certas pessoas abraçam, isso é muito importante saber, abraçam o Islã, estamos a falar de quem abraça o Islã, abraça o Islã e, ao abraçar o Islã, passa por todas essas hostilidades e não aguenta. E não larga, quer dizer, só a vestimenta, etc., porque muitas já vêm e querem a vestimenta. Exato. Acaba largando o Islã tudo, na totalidade. Subhanallah. Né? Então, isso é importante quando a gente diz que se porventura largar o seu salat, não abandona o seu Allah, não estamos a querer dizer para largar por completo, mas estamos a querer dizer que não é pela fraqueza no seu ibada que você tem que largar o seu Allah. Subhanallah. Não é pela fraqueza no seu ibada que você tem que largar o Islã. Porque qual é a expressão que a gente mais ouve? Já que eu não estou a praticar, eu não estou sendo digno a essa religião. Sim. Vou deixar. Exatamente. É aqui onde a gente quer chegar. Exatamente. Não faça isso. Não faça isso. Nós, como seres humanos, veja, Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: Kullu bani Adam, todo filho de Adam está sujeito a cometer erros. Não. Muita gente traduz esse hadith errado, dizendo que todo filho de Adam é pecador. Não. Al-khata, erro. Não. Al-ma'asi, né? Desobediência. E dhambi, pecado. E Nabi sallallahu disse o quê? Rufi an ummati al-khata wa nisyan, que Allah tabarak wa ta'ala deixa de lado o erro e o esquecimento do meu ummat. Subhanallah. Então, todo filho de Adam está sujeito a cometer erros. Quanto mais ele comete erros, é claro que ele cai no pecado e depois cai numa asa. E daí, não podemos deixar isso acontecer, de aquele erro transformar-se em dhambi, ma'asi e abandono do Islã. Não. Não podemos abandonar o Islã, então é mais por esse lado. Portanto, vai acontecer, já aconteceu, porém, firmeza. Eu, particularmente, uso de uma poesia ensinada pelo nosso professor Mullah Fadhur Rahman Azmi, falava constantemente na sala de aula, até hoje deve falar ainda. Eu uso dela para poder me defender nesses ambientes, porque nós também passamos por isso. Sem dúvidas. Ele costumava dizer assim: وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي فَمَضَيْتُ ثَمَّةً فَقُلْتُ لَا يَعْنِينِي. Eu passei por certos ignorantes que me insultavam. Passei bem do lado e disse que eles não estão a falar comigo. Subhanallah. Então, por vezes, nós temos que
Ya Rabbi, Ya Rabbi. Aí, esta não é só para as mulheres, é literalmente para todos. Até porque o Sheikh disse que é algo que também utiliza, subhanallah. Muitas vezes é o que vai nos ajudar a ignorar, a pensar, dizer para nós mesmos que não é conosco. Não é conosco. الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا Salam. سلاما. Definitivamente. Sheikh, tem experiência, tem estado a trabalhar com estes problemas, tem estado a trabalhar com juventude e eu gosto sempre de dizer, o Sheikh Abu, como ele uma vez já tivera mencionado, é das pessoas que a gente diz, mais do que imam de um masjid, é imam de uma comunidade. Olhando para a realidade de Moçambique, Sheikh Abu nasceu, cresceu, boa parte da sua vida foi passada neste país e depois tem um outro desafio, tem uma outra realidade num país onde o Islã começou a desenvolver, podemos dizer de alguma forma muito recentemente. O que é que traria como conselho para duas camadas em particular, pais e para os ulama, sobre a forma como lidar com a juventude, sobre o trato que se deve ter com esta camada, pais e ulama em particular? Rasulullah sallallahu Sallallahu alaihi alaihi wasallam wasallam. foi um pai, Nabi sallallahu alaihi wasallam foi o maior teólogo que jamais existirá na face da terra. Subhanallah. E Nabi sallallahu alaihi wasallam dá-nos essa aula de como ser um pai e de como ser um avó, de como ser um marido, de como, se nós entrarmos na vida de Nabi sallallahu alaihi wasallam, a gente vê tudo isso. E como ser um avó, que também serve, Nabi sallallahu alaihi wasallam dá aula, como ser um pai dá aula, como ser um marido dá aula. Numa das ocasiões, Nabi alayhi salatu wassalam encontrou com Mu'adh bin Jabal e Nabi sallallahu alaihi wasallam segurou na mão de Mu'adh bin Jabal. E Nabi alayhi salatu wassalam conquistou o coração desse jovem dizendo para ele: "Ya Mu'adh, wallahi inni uhibbuk." Ó Mu'adh, juro por Allah, eu te amo. Portanto, cada pai é responsável de fazer isto, de dar este amor ao seu filho, né? Subhanallah. A gente mencionou sobre isso e ontem estava conversando com o Muad de uma mesquita. Ele disse: "Mas Maulana, eu saio de casa de manhã, até a noite, estou a trabalhar, estou a me esforçar, e isso para dar o melhor para eles. Isso não mostra amor?" Eu falei que não. E começamos ali a discutir, Subhanallah. num bom sentido. Eu falei que não, isso não mostra amor. É claro que sim, é uma atitude de amor, Naam. mas nós queremos ouvir eu te amo. Exatamente. Nós queremos Neste ouvir. momento temos provavelmente milhares de senhoras em casa a concordarem com o Sheikh, tenho a certeza que sim, quando diz nós queremos ouvir eu te amo. E acredito que existem irmãos neste momento que vão dormir na sala justamente por causa dessa constatação. Mas é verdade, nós queremos ouvir eu te amo e as nossas irmãs em particular. Então, cada mãe, cada pai é responsável de falar para o seu filho: eu te amo. É responsável de conquistar o coração desse seu filho. Não é porque é seu filho que ele não precisa ser conquistado. Esse é um grande erro que nós acabamos tendo. Subhanallah. Não é porque é seu filho que ele não precisa ser conquistado. Ele precisa ser conquistado. Não? Então, Nabi sallallahu alaihi wasallam ensina-nos aqui: Wallahi inni la uhibbuk. Nabi alayhi salatu wassalam, melhor professor nisso. Sempre que voltava de uma viagem, passava da casa de quem? Da Fátima. Abraçava Fátima, beijava Fátima. Depois é que ia para as suas esposas. Nabi sallallahu alaihi wasallam com Umair, um garoto novo. Nabi alayhi salatu wassalam encontra com Umair com os seus pássaros ali a brincar. Dia seguinte, os pássaros de Umair morreram. Nabi sallallahu alaihi wasallam encontra com Umair e vê ele cabisbaixo, triste. Pega nele: "Qual é o seu problema, Umair?" Ele: "Os meus pássaros morreram." Carinhosamente disse: "Ya Aba Umair, ma fa'ala Nugair." Carinhosamente Nabi sallallahu alaihi wasallam falou com ele: "Ó pai de Umair, o que aconteceram com seus pássaros?" Subhanallah. Né? Então Nabi sallallahu alaihi wasallam deu esse carinho para os garotos, para os jovens. Nabi sallallahu alaihi wasallam não deixou de dar atenção. Então, cada pai, cada mãe, cada sheikh, cada alim, o jovem para o sheikh, a gente diria para os nossos ulamás, o que a gente deixaria de conselho para os nossos ulamás quanto aos jovens? Tio Iqbal de Portugal esteve no Brasil. E Tio Iqbal, ele viu-me a dirigir salat um dia, e depois de salat a gente, geralmente imam fica
virado ao Qibla, ia fazer o seu dhikr, adhkar e dua. Fatih Iqbal disse, Maulana, eu tenho um genro que é alim. E eu disse para ele uma vez, quando vocês terminam o salat, não se façam de grandes sufis, né? Sufi no bom sentido, sufi na faculdade a gente usa para dizer que a pessoa digamos, overdoing, Mashallah. não é ibada. Todavia, quando vocês terminam o salat, vira. Não faça seu sunnah agora, vira. Olha como é que o Arafat está a fazer salat. Olha como é que o fulano está a fazer salat. Quantos dos seus frequentadores estão a fazer salat errado? E Imam sabe aqui, mashallah, e aí vem um dia, quer dar aula de salat. Se você olhar para cada um, e depois dele terminar, Muhammad, vem aqui um pouco, Muhammad, como você está, Muhammad? Tudo bem, Muhammad? Muhammad, vamos tomar um café ali hoje? Vamos. Foi tomar um café com Muhammad. Muhammad, então, melhor aqui, melhor ali no seu salat. Prontos. Conquistou o coração do jovem. Subhanallah. Conquistou o coração do jovem. Né? Então, diria para os nossos ulamás, primeiramente, olhar, ver, conhecer os seus muqtadis, ter amizade com eles. E Nabi sallallahu alaihi wasallam ensinou a melhor maneira de ganhar o coração do ser humano. Qual é? Eu conheço a resposta, mas tenho receio de dizer, porque depois vou levantar. Não, queremos ouvir então. Existem duas teorias que eu já acompanhei. Uma delas já de ser relacionada ao presente. Certo. Exatamente. E a outra é aquela que eu gosto, que é vamos sentar, vamos tomar um café. Num café tem uma nata e depois tem... É exatamente isso. A melhor maneira de conquistar qualquer um ser humano é ta'am. Tá. Dar de comer. Yeah. Veja que Nabi sallallahu alaihi wasallam entrou em Medina, todos haviam abraçado o Islã? Não. Haviam judeus em Medina. Não. Então todos não haviam abraçado o Islã. E mesmo assim Nabi sallallahu alaihi wasallam disse o quê? Ya ayyuhan nas, ó gente de Medina. Ya ayyuhan nas, ó gente de Medina. Escutem com atenção. Afshu salama bainakum. Espalhem o salam entre vocês. Wa at'imu ta'am. Dê de comer uns aos outros. Wa sallu bil layli wan nasu niyam. Acorda à noite e faça a ibada diante do seu Allah tabaraka wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam nesse dito, subhanallah, trouxe direito do ser humano e direito de Allah. Trouxe direito do ser humano e direito De Allah. de Allah. Com o ser humano, você quer conquistar o ser humano? Conquista através da barriga. Quer conquistar Allah? Conquista através de ficar Em pé durante a noite. prontos. Ya Rabbi. MashaAllah, tabarakallah. Sheikh Abudo Araújo. 3 motivos pelos quais Sheikh é profundamente grato a Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Esse é o primeiro. Este é o primeiro, que Allah subhanahu wa ta'ala, sem pedir. Sheikh Salim Maghamis fala muito bonito, né? Sobre esse aspecto. Não. Que sem pedir, Allah tabarak wa ta'ala deu-nos o Islã. Imagina nós pedindo o que Allah não nos dará no Jannah. Então, primeiramente agradecer a Allah Rabbul Izzat wal Jalal por esta dádiva de ser muçulmano. Segundo, agradecer a Allah Rabbul Izzat wal Jalal de ter me concedido uma mãe que quando criança incentivou-me a ir à madraça. E terceiro, agradecer a Allah Rabbul Izzat wal Jalal de hoje nós podermos estar a dar um contributo para o dino de Allah. MashaAllah. Quantos não são ulamás formados, como dizem em Moçambique, barra pesada, estão nos canteiros. Subhanallah. Que Allah nos proteja. Amém, ya Rabbal Alamin. Ter a oportunidade de falar sobre o dino, praticar o dino e propagar o dino é algo nobre para nós. Alhamdulillah. Alhamdulillah. E nós também queremos agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala pela queda do nosso painel, porque ele caiu num momento especial em que o Sheikh estava a terminar. Quando o Sheikh já ia terminar os seus agradecimentos, então nós também não podíamos deixar. É um momento mágico que acontece durante as nossas gravações. Sheikh, um livro que leu e gostou muito e que também recomendaria a leitura para quem nos está a acompanhar.
O livro que eu mais gosto, que eu me sinto à vontade, que eu mergulho nele, é um livro tão simples, tão básico, mas que eu acho fundamental para todo muçulmano. Não, Manual Islâmico de Sheikh Aminuddin. mashallah. Manual Islâmico. Com khutbas. Aham. Manual islâmico com este. Manual Islâmico com khutbah? Não. Então, dá licença. Neste livro, o Sheikh, ele traz algo super interessante. Ele traz tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida cotidiana. Ele traz histórias. Ele traz a parte do ibadah, Não. né? Então, para todo aquele que abraça o Islã, para todo aquele que nasce no Islã, este livro é indispensável. Subhanallah. Por muito tempo, eu preparei os meus sermões através desse livro, Mashallah. né? Virtudes de estudar, logo no início, o Sheikh traz. E eu lembro que aqui neste livro, ou no outro livro, este livro mesmo, Virtudes de Estudar, olha aqui. Eu amo esse livro, por isso eu havia decorado isso. Durante a era islâmica na Espanha, nas estradas das universidades, estava escrito o seguinte: o mundo está retido por 4 pilares. O mundo está retido por 4 pilares. 1. A prudência do sábio. 2. A justiça do grande. 3. A oração do piedoso. 4. A valentia do bravo. Mashallah. Então o Sheikh traz tudo aqui neste livro. Tem, se não estou em erro, pequenas poesias, pequenos dizeres, pequenos conselhos dentro do mesmo livro. Salat al-Tarawih. Então é um livro que eu acho mais completo para qualquer um muçulmano. Mashallah. Neste momento, o Sheikh acaba de dar matéria para o Luqman, porque ele é apresentador de um programa aqui na Noor Televisão, que é o programa Maktub, e é o programa onde ele literalmente traz resenhas sobre livros. É interessante porque, particularmente, comprei este livro por causa dos khutbas, para memorizar. Eu sempre olhei para este livro pela sua última palavra no título, Manual Islâmico com khutbas. Esta leitura, como o Sheikh está a dizer, como um manual literalmente para mergulhar, para encontrar a essência da nossa fé, acredito que pelo menos para quem compra, para quem vai à procura, há de ser muito raro. Nós geralmente pegamos o livro, queremos Por conta da memorizar khutbah. das khutbas que estão lá, mas mashallah, só agora já estou decidido que logo depois desta conversa tenho que colocar em dia, inshallah, a revisão, porque Sheikh Aminuddin é Sheikh Aminuddin. Quem sabe, como dizia o nosso amado Sheikh Qasim David, rahimahullah. Uma frase ou pensamento que lhe serve de inspiração ou conforto nos momentos mais profundos da sua vida. Eu escuto muito o Sheikh Muhammad Mukhtar al-Shanqiti. Não. E, rahmatullah alayhi, faleceu o Sheikh. E o Sheikh diz assim, numa das suas khutbas, esse pedaço é muito, muito popular. Ele diz que é importante saber que as dificuldades na vida servem para o servo fugir an yafirru min Allah ila Allah. Fugir da Allah em direção a Allah. Ya Rabbi. Como assim? Fugir daquele seu erro, do seu de tudo aquilo que está a fazer mal e buscar Allah. Allah. Então, a frase que mais me conforta é essa, de saber que Allah subhanahu wa ta'ala, ao me colocar naquela dificuldade, Allah não quer me castigar. Subhanallah. Mas sim, Allah tabarak wa ta'ala quer, através daquilo, que eu volte arrependido novamente a Ele. Inshallah. Isso é o que mais me conforta. Barakallahu fiqh. Se Sheikh pudesse voltar para Moçambique agora, não volta mais ao Brasil, continua aqui, começa o seu trabalho ou continua o seu trabalho aqui, quais seriam as 2 ou 3 coisas que imediatamente lutaria para mudar no seio da nossa sociedade muçulmana aqui em Moçambique? Bom, mashallah, tabarakallah, em primeiro lugar, muitos dos nossos ulamás, hafidahumullah, já estão a fazer um belíssimo trabalho, que Allah dê istiqama, dê firmeza. Amém. Dentre eles há aqueles que estão a escrever livros, dentre eles há aqueles que estão no Maktab Madrasa, Tahfidh al-Quran, né? Eu particularmente não faria nada de muito diferente, voltaria ao Maktab, que é algo que a gente muito ama, né? Preparar a geração futura, e ao mesmo tempo também tentaríamos o máximo de trabalhar no seio dos jovens,
Mashallah. trabalhar no seio dos jovens e fazer com que houvesse ali um trabalho árduo dentro do seio dos jovens, abordando assuntos de droga, abordando assuntos de discotecas, de baladas, não fugir desses tabus que a gente tem, né? Mexendo com isso, porque hoje os nossos jovens precisam claramente ouvir sobre esses temas e saber como agir, saber o que fazer nessas situações. Então é muito importante. Sheikh Suleiman Mullah Hafidahullah, ele diz que eu não estou a aconselhar ninguém a ir à discoteca, mas quando você voltar da discoteca, já voltou mesmo 4 da manhã, tome banho, faça o wudu e faça o salat. Então, esse tipo de situação, ou melhor, esse tipo de trabalho que eu sinto de longe que é algo que nós precisamos trazer cá para Moçambique, né? Abordar claramente assuntos de drogas, assuntos de balada, assuntos de bebida, deixar isso claro, conversar claramente com o jovem acerca de, digamos, o uso da sua própria mão para satisfazer-se e etc. Então, esses assuntos eles não podem virar e continuar um tabu. Não. Nós temos que tirar eles, nós temos que falar sobre isso, temos que conversar sobre isso, pois os jovens eles precisam, e eles precisam da nossa atenção quanto a isso. Então, tentaria mudar esta mentalidade de manter-se certos assuntos importantes e contemporâneos como tabu. Não. Jazakumullah khairan, Sheikh. O que teria para dizer para todas aquelas pessoas que se encontram em momentos de dificuldade, as pessoas que estão a passar por fases complexas de suas vidas? O que teria para dizer, para confortar, se soubesse que existe uma alma, pelo menos, que está a acompanhar esta conversa e que se encontra numa dessas situações? A gente diria aquilo que Allah diz no Corão, com palavras bem simples e claras, que Allah não nos criou para nos castigar. Subhanallah. Allah não nos criou para nos castigar. Allah Tabarak wa Ta'ala diz: Kuntu kanzan makhfiya. Eu era um tesouro escondido. Ao criar o ser humano, eu quis mostrar que eu existo. Ele, Allah, pode fazer isso. Allah. Então, Allah não criou para castigar assim. A situação que você está a passar neste momento não é um castigo. Subhanallah. É um teste da parte de Allah para você voltar a Allah. Mashallah. É isso. Jazakumullah khairan, Sheikh. Sheikh Abudo Araújo, nós temos um presente da Pilot, especialmente preparado para Vossa Excelência. Há uma outra coisa que está aí que eu tenho dúvidas que o Sheikh utilize, mas o presente tem que chegar agora. Há outra que eu sei que o Sheikh gosta. Por favor, Mashkour, por favor. Este é para os dias de calor. Não sei como é que é a temperatura no Brasil. Já podemos ir à praia. Mashallah. Aqui na esquina, Alhamdulillah. Opa! Esse eu sei que o Sheikh gosta bastante. Estas já acertaram em peso aqui. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan, jazakumullahu os irmãos da Paila também. Barakallahu fikum. Mashallah, Barakallahu fikum. tabarakallah. Mashallah. Hafizakumullahu wa ra'akum. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Eu tenho um pedido e uma última questão a fazer. Vou começar pelo pedido e terminaremos com a pergunta que não quer calar, inshallah. Sheikh, por favor, aconselhe. Agora complicou, né? Depois de tudo isso que a gente falou. Nabi sallallahu alaihi wasallam estava a dormir e diz que nimtu fara'aytuni fil jannah. Estava eu a dormir e vi a minha pessoa no paraíso. فسمعت صوت قارئ. Ouvi a voz de um recitador do Corão. فقلت من هذا? Diz quem é esse? Os anjos disseram: هذا حارث بن نعمان. Esse é seu companheiro Harith bin Nu'man. Nabi alayhi salatu wasalam disse: كذلك البر كذلك البر كذلك البر. Este é o resultado da bondade. Este é o resultado da obediência. Este é o resultado da obediência para com os pais. Harith bin Nu'man morava com sua mãe, sua esposa, na mesma casa. Harith bin Nu'man, morando com sua esposa, nunca disse para a esposa lavar roupa da mãe. Nunca disse para a esposa cozinhar para a mãe. Nunca disse para a esposa, faz você. Afinal de contas, a mãe da Harith era de quem? Era a mãe dele.
Haritha bin Nu'man lavava cabelo da sua mãe, penteava cabelo da sua mãe, fazia massagem no pé da sua mãe, lavava a roupa da sua mãe, velava pela sua mãe. Haritha bin Nu'man, morando com a esposa. A mãe já era de idade, às vezes ela falava ao Haritha, faz isso para mim. Haritha não ouvia, a esposa ouvia. Então a Haritha ia perguntar para a esposa o que minha mãe disse. Então ela dizia que, olha, sua mãe disse isso, isso. Se fôssemos nós, o que a gente diria? Faça você. Haritha bin Nu'man, depois de ouvir da esposa, ia e fazia aquilo que a mãe pediu. Por essa razão, Haritha bin Nu'man está sentado na sua casa e a sua voz está sendo ouvida, a sua voz lendo o Corão está sendo ouvida no Jannah. Então, o conselho que a gente daria, meu querido, é: enquanto nós ainda temos mãe e pai, cuide deles. Enquanto nós ainda temos mãe e pai, cuide deles. Ontem eu estava no Hamza e fotografei ali sobre os pais. Al-Jannatu tahta aqdami ummahatikum. O paraíso está abaixo dos pés das vossas mães. Quem tem mãe, quem tem pai, quem tem avó viva, cuide deles. Do jeito que a gente conseguir, a gente vai cuidar. Porque muitos de nós também temos família, não é tão fácil. Mas cuide deles, vele por eles. Né? Quem não tem mais sua mãe, quem não tem mais seu pai, faça dua por eles. Faça boas ações por eles. Faça boas ações por eles. Eu ouvi Sheikh Muhammad Mukhtar al-Shanqita a dizer numa khutba muito linda na cerca dos pais. Allah, dizia o Sheikh: وَهُمَا يَنْتَظِرَانِ مِنْكَ قَلْبًا رَقِيقًا يَنْتَظِرَانِ مِنْكَ بِرًّا شَفِيقًا. Os pais estão à espera da sua parte. وَهُمَا يَنْتَظِرَانِ مِنْكَ بِرًّا, a obediência. يَنْتَظِرَانِ مِنْكَ رِفْقًا, estão à espera daquele carinho e amor da sua parte. وَكَذَا يَنْتَظِرَانِ وَالْجَنَّةُ وَرَاءَهُمَا وَالْجَنَّةُ تَحْتَ أقدامهما. Eles estão à espera e o Jannah está atrás deles. Isso é, quanto mais a gente obedecer, o Jannah está aí. E depois dizia o Sheikh: Fatuba, boas novas. Tuba liman adhakahuma wa lam yubqihima. Boas novas para aquele filho que fez os pais sorrirem e não fez eles chorarem. Tuba liman azzahuma wa lam yudhillahuma. Boas novas para aquele filho que deu honra para os pais e não deu desonra para eles. Tuba liman aghna jasada fi hubbihima wa ibtigha'i ridha'ihima. Boas novas para aquele filho que usou estes músculos que eles ficam ali a preparar na academia para conseguir alcançar a satisfação e a alegria dos seus pais. Tuba, diz o Sheikh, Tuba liman shammara an said jidd fi ridahuma. Aquele que dobrou as suas mangas para poder alcançar a satisfação dos seus pais. Então, nosso conselho é esse: quem tem pai vivo, quem tem mãe viva, cuide deles. Quem já perdeu, faça dua para eles. Faça dua constantemente. Eu conheço uma pessoa que sempre que eu estou perto dela, eu vejo essa pessoa mexer os seus lábios. Aí um dia perguntei: o que você está falando? Ela falou: eu sempre fico fazendo dua para minha mãe. Então, é isso. Jazakumullahu khairan, Sheikh. Que Allah subhanahu wa ta'ala lhe preserve e abençoe abundantemente. Eu tinha dito que tinha um pedido e uma pergunta. E esta é literalmente a pergunta que não quero calar antes do término da nossa conversa. O que é que significou para si esta conversa, Sheikh? Subhana Rabbil Ala. Cada conversa, cada sentada é muito pesado para nós. Pesado no sentido de dizer que quando nós terminamos, a gente vê quão falho a gente está com Allah subhanahu wa ta'ala e quanto mais nós precisamos aumentar o nosso vínculo com Allah subhanahu wa ta'ala. Mas acima de tudo isso também agradecer a Allah tabarak wa ta'ala de dar-nos essa oportunidade de poder partilhar aquilo que Allah nos ensinou para os outros. Então ela significou isso, trazer dentro de nós a omnipresença de Allah e poder também, graças a vocês e ao vosso belíssimo trabalho, poder partilhar aquilo que é o dino de Allah subhanahu wa ta'ala com todos os outros.
Barakallahu fikum, Sheikh. Foi um prazer para nós poder estrear esta nova temporada das Conversas Arafáticas com a especial presença do Sheikh Abu Abudo aqui conosco. Queremos sim agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala por esta dádiva mais uma vez e também queremos fazer chegar o nosso agradecimento a Empire Eletrodomésticos, a NT Arc and Design, também fazer chegar a Pilot, ao Maputo Repair Center, a Padaria e Pastelaria Cantinho do Brasil e também Manuel Honguana Design, por todo o contributo, por todo o apoio que nos tem dado e por tudo quanto fazem, em especial a toda a equipa que vocês não conseguem ver. É uma equipa que faz um trabalho tremendo. Se vocês tiverem prestado atenção, este copo literalmente de forma mágica encheu e vazou umas 40 vezes ao longo da nossa gravação. Houve aquilo que caiu e depois foi reposto. É um trabalho que nós vamos fazendo mediante aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala nos permite, mas graças a Allah fazemos-lo com muito gosto e acima de tudo contamos com uma equipa que entrega do seu melhor para garantir que as Conversas Arafáticas e todos os outros programas da Noor Televisão cheguem a si no seu melhor. Portanto, agradecemos a todos vocês também pelo tempo dispensado para acompanhar esta conversa e todas as outras, por todos os outros programas que vocês acompanham. Não deixem de deixar os vossos comentários, de compartilhar, seja pelo WhatsApp, façam download dos vídeos no TikTok, compartilhem pelo Facebook, pelo YouTube, façam chegar a todas as pessoas que acharem que podem de alguma forma tirar benefício e façam isso lembrando sempre daquele conselho do profeta sallallahu alaihi wasallam, que aquele que orienta para o bem é recompensado como se tivesse sido ele a praticar este mesmo bem. Foi um enorme prazer estar aqui a conversar com o Sheikh Abu Araújo e fazer chegar esta conversa a todos vocês. Rogamos a Allah que aceite de todos nós, que abençoe o nosso Sheikh e a todos os nossos ulama. E nós voltamos na próxima semana, se assim Allah subhanahu wa ta'ala permitir, para mais um episódio das Conversas Arafáticas. Até lá, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.